Saudações a todos, vamos retomar nosso básico, modesto e introdutório curso sobre a termodinâmica em regime de equilíbrio térmico ou sob regime de equilíbrio térmico. Pois bem, então nós falamos durante a última aula sobre o gás A, passemos agora a falar sobre o gás B. Pois bem, então aqui, similarmente, nós temos para o gás B o cálculo da variação de entropia para o gás B, para N mols de um gás B, nós temos isso como igual a N capacidade térmica sobre volume constante logaritmo natural de temperatura final dividido por temperatura inicial, mais número de mols constante universal dos gases logaritmo natural de volume final dividido por volume inicial. Muito bem, então aqui nós mais uma vez sabemos que estamos tratando de N mols do gás B. Ótimo. E também sabemos que a temperatura final é igual à temperatura inicial, o que implica que o logaritmo natural de temperatura final dividido por temperatura inicial é igual ao logaritmo natural do número 1, que é igual a zero, conforme estabelecido previamente na teoria de funções exponenciais e funções logarítmicas. Pois bem, agora, isso implica que a variação de entropia associada ao gás B para N mols de um gás B é N, constante universal dos gases, logaritmo natural de volume final dividido por volume inicial. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós sabemos que o volume final é igual ao volume inicial de A mais o volume inicial de B. Nós sabemos que o volume final é maior do que o volume inicial. E aqui nós já verificamos, não é, que o volume final é maior do que o volume inicial de A, e aqui o volume final é maior do que o volume inicial de B. Então, até poderíamos escrever aqui mais cuidadosamente, né? Aqui B, e aqui A. Então, de A, do gás A, do gás A, do gás A, do gás A, onde está? Do gás A, do gás A, gás A, gás A, gás A aqui, gás A só como subíndice. E então aqui nós temos gás B como subíndice, gás B como subíndice. E então aqui nós sabemos que isso implica que o volume final do gás B dividido pelo volume inicial do gás B é maior do que 1. Isso implica que o logaritmo natural do volume final do gás B dividido pelo volume inicial do gás B, isso é maior do que zero. Então, por consequência, a variação de entropia para N mols do gás B é igual ao número de mols, N mols do gás B, constante universal dos gases, multiplicado pelo logaritmo natural do volume final do gás B dividido pelo volume inicial do gás B. E isso é maior do que zero necessariamente, pois R, essa constante universal dos gases, é positiva, é maior do que zero. N é o número de mols, notória e evidentemente um número positivo. Aqui podemos escrever gás A. E então nós temos essa variação de entropia do gás B como positiva. Recordando que a entropia, a função de estado termodinâmico denominada entropia, é uma função do tipo extensiva, e toda função do tipo extensiva é tal que, à medida que o número de mols, à medida que o número de moléculas, que o número de átomos, que o número de estruturas aumenta também o valor
dessa tal grandeza. Então, diferentemente da temperatura e da pressão, que são grandezas termodinâmicas macroscópicas do tipo intensivas. Então, quanto maior, no caso da temperatura, quanto maior o número de partículas na quantidade de matéria, não necessariamente haverá aumento de temperatura. No caso, então, podemos caracterizar a temperatura como uma grandeza termodinâmica macroscópica do tipo intensiva, não depende do aumento ou da diminuição da quantidade de matéria, ao passo que no caso do volume, o volume é uma grandeza termodinâmica macroscópica do tipo extensivo, ou seja, aumenta o número de moléculas em geral aumenta o volume. Do mesmo modo, a função de estado termodinâmico entropia é uma função do tipo extensivo e, portanto, podemos tranquilamente, sem qualquer perda de generalidade, tanto do ponto de vista conceitual quanto matemático, somar as variações de entropia do gás A e do gás B, e obtendo então a variação de entropia da mistura homogênea do gás A com o gás B. Então,